Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje no vídeo do Catecismo da Igreja, nós iremos falar sobre a obediência, que se encontra na página 2000, no parágrafo 2217. Nos diz assim: enquanto o filho viver na casa de seus pais, deve obedecer a toda solicitação dos pais que vise ao seu bem ou da família. Hoje o catecismo ele vem nos dizer, ele vem frisar o que a palavra de Deus nos pede também. Para nós filhos que vivemos ainda com os nossos pais, na casa deles, sermos obedientes a eles ou aquelas pessoas que são responsáveis por nós. Como o catecismo diz, principalmente quando é para o nosso bem, que visa o nosso bem e o bem da nossa família. Muitas vezes, principalmente nós jovens, nós nos achamos dono do nosso próprio nariz. Achamos que sabemos de tudo e não é assim. Os nossos pais, muitas vezes, eles nos dão conselhos porque eles já têm uma longa experiência e eles sabem o que é o melhor para cada um de nós. Quantas mães e pais deram conselho para os filhos não irem para tal festa, não beberem tanto, porque podiam sofrer um acidente e acabou que aconteceu. Os filhos não ouviram, acabaram morrendo ou se acidentando e a família toda sofreu, principalmente o pai e a mãe. Por isso que nós devemos ouvir o que os nossos pais têm a dizer. Mas olha o que o catecismo nos diz também. Mas, se o filho estiver convicto, em consciência, de que é moralmente mal obedecer a determinada ordem, que não siga. Olha o que o catecismo diz, mas às vezes parece até contraditório, né? Nesse instante o catecismo disse para nós obedecermos e agora já está dizendo para não. Mas olha o que ele diz, se conscientemente nós vemos que é mal aquilo que os nossos pais nos aconselharam. O que, por exemplo? Se um pai, ele pede para o seu filho usar droga, isso é óbvio que é uma coisa ruim. É óbvio que a nossa consciência logo vai dizer que isso é errado. Por isso, não siga isso. Se um pai, ele proíbe seu filho de ir para a igreja, meu filho não vá mais para a igreja, isso é óbvio que é uma coisa ruim. Padre Paulo Ricardo, até uma pregação, ele dizia isso, ele usava o catecismo também. Ele dizia que um filho que os pais pedem para não ir para a igreja, o filho só obedece se quiser, porque isso é uma coisa ruim. E é o que o catecismo vem nos dizer. Quando é moralmente mal obedecer determinada ordem, que não siga. Então, se nós vemos que tem algum conselho ruim aí, que a nossa consciência, né, que o Espírito Santo ele nos diz, que a gente possa não seguir. E vem nos dizer também, a obediência aos pais cessa com a emancipação dos filhos, mas o respeito que sempre lhe é devido. Aqui o catecismo ele diz que quando a gente tem a emancipação, né, que é quando a gente sai da nossa casa, a gente não tem mais o direito, né, o dever de obedecer os pais, porque a gente vai estar na nossa casa, com a nossa família, mas, como ele diz aqui, o respeito sempre lhe é devido. Por isso, se você já saiu de casa, né, você não deve mais obediência total e plena, né, aos seus pais, mas o respeito sempre tem que ter, como o catecismo da igreja nos diz, porque são nossos pais, pessoas que nos amam. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.